Salve, salve galerinha do canal Impedido canal chegando, trazendo para vocês aí as primeiras partidas aí desta fase início, final de Copa do Mundo, das quartas de finais. Trazendo para vocês os jogos desta rodada entre Holanda e Estados Unidos, sim, Argentina e Austrália. Os dois jogos aí da quartas de final, primeira parte da final aí do exame final da Copa do Mundo 2022 no Catar. Chaveamento que se encontra dessa maneira aí, tá? Este é o chaveamento das oitavas de final, correção, oitavas de final da Copa do Mundo 2022, aí o chaveamento. Teremos Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália, Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul. E no outro lado da chave, chaveamento das oitavas, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. Tá aí, portanto, o chaveamento das oitavas de final aí da Copa do Mundo 2022, sede Catar, Oriente Médio. Tá aí, portanto, o chaveamento desta Copa do Mundo com os dois primeiros jogos a serem realizados neste sábado. Já falado aqui, já comentado, Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália. Muito obrigado a sua companhia, a sua presença desde já no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita, por estar aqui conosco. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Se não é inscrito, tampouco inscrita, inscreva-se. Deixe seu like, compartilhe e vamos para mais uma transmissão aqui no nosso canal. Tá aí, portanto, chaveamento definido. Vamos então agora para os times prováveis. Time provável da Holanda na tela para vocês aí, do técnico Louis van Gaal. Adrian Noper no gol. Nathan Ake, Virgil van Dijk, em dúvida aqui entre Jurriën Timber ou Matthijs de Ligt. Aí o zagueiro, a dúvida na zaga direita, aí posicionamento direito de zaga, entre Jurriën Timber e Matthijs de Ligt. No meio campo, aí Dale Blind e Denzel Dumfries, laterais aí com um pouco mais aí de liberdade de avanço, de atacar, de agredir aí o time adversário. Frank de Jong, centralizado, meia centralizado pela esquerda. E aqui dúvidas no meio campo entre três opções aí, né? Na meia centralizado pela esquerda do time holandês, Maarten de Roon, Steven Berghuis e Theo Koopmeiners. As dúvidas aí do selecionado holandês, três dúvidas aí no meio campo. Maarten de Roon, Steven Berghuis e Theo Koopmeiners. Meia centralizado ofensivo, muito bem nos últimos jogos, por isso ganhou a vaga aí como titular, despancando aí o Koopmeiners, que antes era titular, com o De Roon aí unânime nessa posição, um pouco mais recuado. Davi Klaassen. Aí o atacante pela esquerda temos Memphis Depay e pela direita ele, artilheiro da Copa, o primeiro jogador a fazer 3 gols em 3 partidas diferentes, tá? Numa primeira fase de Copa do Mundo, o Code Gakpo, artilheiro aí do selecionado holandês, que a meu ver aí vem carregando o time holandês nesse campeonato, neste Mundial Copa do Mundo 2022. Aí, portanto, o time holandês. Mas agora o time americano, o time provável do senhor técnico Greg Berhalter. Matt Turner no gol, Anthony Robinson na lateral esquerda, Serginho Dest, lateral direita,
Aqui uma dúvida na zaga, principalmente na zaga direita, mas a zaga esquerda aí com T-Rim. Na zaga direita, dúvidas entre Cameron Carter-Vickers e Walter Zimmermann. Aí as dúvidas na zaga aí na posição direita do time americano. No meio campo, meio aí centralizado, primeiro jogador de marcação aí do time norte-americano, o Tyler Adams. Meia centralizado pela esquerda, um pouco mais avançado, o Adams um pouco mais de contenção da marcação, mas centralizado, com um pouco mais de liberdade, Winston McKinney. E ele, Yunus Musa, um dos grandes aí nomes do selecionado americano neste Mundial. Aí na ponta esquerda, duas dúvidas entre Pulisic e Brandon Harrison. As duas dúvidas aí, Pulisic atacante e o Brandon Harrison. Se jogar, vai ser o meia, que pode ser recuado, e isso fazer com que ou o Musa ou o McKinney passam a ser jogadores da ponta, ou uma configuração aí, tá? Do time norte-americano com o EA fazendo parceria aí. O EA que tá nessa configuração aqui jogando como ponta pela direita, mas caso jogue o meia, o Harrison, no time norte-americano, o EA passa a ser aí companheiro ou do Joshua Sargent, titular dos últimos jogos, ou do Hash Wright. Aí numa linha de dois atacantes, o Sargent pela esquerda e o EA pela direita do time americano. Tá aí, portanto, o time provável norte-americano. Dicas dos dois aqui, tanto da Holanda como também dos Estados Unidos. Cito para vocês o Dale Blind, boa média básica, boa pontuação dos últimos jogos. Frank de Jong, sem comentários. Davi Klaassen e Cody Gakpo. No time americano, interessantes opções aí nessa dúvida, o Pulisic com o Harrison. Acredito que o Pulisic seja titular. Perdão. E o time UEA, tá? Então, boas opções selecionado norte-americano. É exemplo aí também do Yunus Musa. Vamos agora ao time provável argentino que pega nessa rodada. É a Austrália. Time argentino no gol, Emiliano Martinez, Marcos Acunha, em dúvida aí na lateral direita entre Molina e Gonçalo Montiel. Zagueiro pela esquerda, Otamendi, pela direita, Cristiano Romero, os titulares aí do selecionado argentino nessa linha de defesa. Meio um pouco mais recuado, mas comprou, aí vem muito bem nos últimos jogos, fez gol, inclusive, pelo selecionado argentino, tá? Deu assistência Enzo Fernandes, uma média interessante, boas pontuações nos últimos jogos. McAllister, no jogo anterior da Argentina, foi muito bem, obrigado. Tá? Mas deixa muito a desejar no critério geral. O Depou, jogador de nome, até então não fez muito nessa Copa do Mundo. Aí jogando pela meio-campista centralizado pela direita, o Depou, o McAllister pela esquerda. E aí os atacantes aí jogando bem próximos aí, com o Messi sendo atacante aí do selecionado argentino, centroavante aí, o Messi. Julian Álvares jogando pela ponta esquerda e dúvida aqui entre Di Maria, Papo Gomes e Correa, Ángel Correa. Dúvidas aí na posição direita de ataque do selecionado argentino. Detalhe, temos aí o Di Maria e o Papo Gomes, dois atacantes, então a Argentina pode jogar nessa configuração um pouco mais avançada, com os atacantes fazendo a função de marcadores em pressão alta, tá? Contra o selecionado australiano, ou pode jogar aí com o Ángel Correa. Isso fazer com que o time argentino recue um pouco mais, tá? Tem uma linha de 3 meio-campistas, principalmente aí, tá? Com o Enzo sendo um pouco mais ofensivo, o McAllister um pouco mais recuado, o Depou um pouco mais recuado, e claro, com o queridíssimo Ángel Correa, tá? Trocando de posição com o Depou podendo cair aí na posição direita, como ponta direita do selecionado argentino. Time comandado pelo técnico, o senhor técnico aí, Lionel Scaloni. Vamos agora ao selecionado australiano, time provável com Matt Ryan no gol, Aziz Behich, Milos Degenek ou Franz Karasic. As dúvidas aí
do selecionado australiano para a lateral direita. Detalhe, Milos Degenek é um zagueiro, pode jogar improvisado, e o Franz Karasic lateral de ofício, tá? Kyle Rose e Harry Suter, os dois zagueiros. Na posição do meio campo, temos aí o meia centralizado pela esquerda, Jack Irvine, pela direita, Aaron Moy, muito bom jogador Aaron Moy. Pelas pontas, agora pela ponta esquerda, Craig Gooden, jogador de boa média básica, de boas atuações, deixou a desejar no último jogo, mas vem fazendo um bom campeonato. Matthew Leck, jogador de velocidade, de profundidade, que agride, o autor do gol e da classificação contra no último jogo, né, que deu a classificação selecionado australiano, na fase de grupos. E aí os dois centroavantes, Mitchell Duck pela esquerda e Riley McGree, centroavante aí pela direita. Time comandado pelo técnico Graham Arnold. Portanto, tá aí o time australiano também para você aqui na tela. Interessantes opções do time australiano para essa rodada. Cito para vocês aqui o Berrich, o lateral que apoia. Interessante opção, tá? Grata revelação dessa Copa do Mundo. Aaron Moy, que é um volante, por vezes marcador, com liberdade. Gosta de jogar as suas bolinhas, os seus lançamentos aí verticalizados, em profundidade. Pouco chega ao ataque, quando chega ao ataque chega com um mínimo de perigo, tá? Mais aí para questão de assistência, pode ser interessante, pouco chuta gol. Temos aqui o Craig Goodwin, já falei aqui, ótima opção, e o Matthew Leck. Do time argentino, muito aqui em função da sua estrela, Lionel Messi, ótima opção. Julián Álvares, começou muito bem na última partida, né? Fez gol, deu aí a profundidade, deu mais qualidade ofensiva ao setor aí de produção a gols do futebol argentino, que brilhou muito na última rodada, tá? Então fica de olho aí no Julián Álvares, que jogou muito aí no jogo contra a Polônia. Então Messi, Julián Álvares, Enzo Fernandes e ele. Duas opções da defesa argentina. Marcos Acunha, média básica, lateral que apoia, com assistência também desse Mundial. E o Otamendi, zagueiro aí que mesmo sofrendo gols, uma boa média básica, um bom desempenho. Então fica de olho também no Otamendi. Vamos então agora ao Pitaco. Vamos trazer aqui para vocês. Vamos fazer alguns times aqui no Pitaco. Vamos começar aqui com o time de R$1 aqui. Vamos aqui no time de R$1. Vamos começar no gol, tá? Nesse time aqui vamos fazer aqui uma variação. Vamos colocar o Emiliano Martínez. E aí para zagueiro, né? Falei aqui para vocês, querido, perdão, tô um pouco gripado, do Otamendi, tá? Otamendi que tem uma média de 7.45, tá? Uma pontuação aí, duas ótimas pontuações, tá? Nos últimos dois jogos. A Argentina sem sofrer gols contra o México, contra a Polônia, então vem de um desempenho espetacular. O Otamendi muito regular, tá? Em termos de defesa, é um jogador que agrada muito, tá? Com 2 SGs, tá? Fica de olho aí no Otamendi, tá? Então, ótima opção. Vamos aqui com o Otamendi. E vou estar indo aqui com o Virgil van Dijk. Por que o Van Dijk? Vamos lá aqui trazer o número do Van Dijk. O Van Dijk é um zagueiro, tá? Que tem uma média de 4.40, tá? Uma pontuação aí, mesmo perdendo o SG contra o Equador, fez 1.3, mantendo o SG 4.9. Contra Senegal, 7 pontos com o SG da Holanda. Então o zagueiro aí foi um dos melhores do mundo, né? O Virgil van Dijk. Então uma ótima opção aí o Van Dijk para quem quer fazer um pouco diferente e não ir apenas com a Argentina e não ir apenas com a Holanda. Então a proposta é variar um pouco aí entre a Holanda e a Argentina. A meu ver, aí os dois mais fortes SGs para essa rodada. Vamos aqui as opções de laterais. Laterais aqui vamos com o Daley Blind. E aqui porque o Blind, vamos lá aqui trazer para vocês. Jogador com a média de 5.73 pontos. Tá? 5.73 pontos.
Dos últimos 3 jogos aí, a menor pontuação 3,5 contra o Equador, tá? Com 5 passes errados, tá? Então, fica de olho aí no blind, né? Que pode ser uma ótima pedida aí pela boa pontuação, pela boa média que vem aí desempenhando no campeonato. Então, vamos aqui com o blind. E a nossa outra opção aqui que indica aqui para vocês, nessa escalação aqui, é o Marcos Acuña, tá? Ele que tem uma média de 6,26 no campeonato, tá? Vem de 2 ótimas pontuações com a Argentina mantendo o SG. Deixou a desejar um pouco no jogo contra a Polônia, 4,9 apenas, mas 2 finalizações para fora, 2 faltas cometidas, 2 passes errados, tá? Mas um jogador interessante aí, nesta Argentina se montando no campeonato, mais uma vez aí, a Argentina ganhando força, ganhando forma nesse campeonato. Quando preciso, a Argentina mostra que veio nesse campeonato. Então vamos aqui com a Acuña. Meio campo, o Theo de Correr, Frank de Jong, excelente média, Davi Klaassen, também muito boa média. E aí, olhando a questão da média aqui desses elencos, vamos aqui com o Enzo Fernandes aí, portanto, Argentina e Holanda, formação do nosso elenco. Vamos ao nosso ataque. Nosso ataque, os dois principais aqui, o Cody Gakpo e o Lionel Messi. As médias dos dois são espetaculares, tanto o Lionel como o Cody Gakpo. Cody Gakpo aí, jogador da Holanda, tá? Com média de 8,33 no campeonato. 3 gols aí nos últimos 3 jogos, tá? Então, muito forte aí o Cody Gakpo. O Messi perdeu o pênalti na última rodada, mas mesmo assim pontuou muito bem aí, tá? A última pontuação do Messi aí foi 1,9 contra a Polônia, uma pontuação aí média básica, tá? Foi muito bem contra o México, 16,4 pontos. É um jogador aí que vem aí numa crescente interessante aí no time argentino, além do que cobrador de pênaltis. E o último aqui que eu vou indicar para vocês é o Julián Álvares. A Argentina que tem muito para ir muito bem nessa rodada, tá? A equipe da Austrália, né, tomou muitos gols, fez uma quantidade de gols bem próxima do número de gols sofridos no campeonato. Isso chama a atenção por não ter uma defesa tão assim interessante. A Holanda tem uma defesa um pouco mais segura, tomou pouquíssimos gols. A exemplo também dos Estados Unidos, que tomou pouquíssimos gols. Então a tendência é que seja um jogo de 0-0, um pouco mais distoante em relação à Argentina e à Austrália, que eu acredito seja um jogo para gols, tá? Com o domínio da Argentina. Perdão, um pouco gripado. E o Julián Álvares, pouquíssimo tempo jogando contra o México, negativou, mas jogando uma quantidade de um tempo um pouco mais integral contra a Polônia, brilhou e brilhou muito bem. 10,9 com um gol na partida, uma finalização para fora. Então vou fechar aqui com o Julián Álvares. Como técnico, vou estar fechando aqui nesse nosso elenco aqui, que estamos indo aqui com a essência da Argentina. Acredito que a Argentina tem um adversário um pouco mais interessante aí, para quem sabe a goleada. Vamos estar fechando aqui com o Scaloni. No banco de reservas, vamos estar indo aqui com o Depay. Nosso meia, vamos com o Depou. Nosso lateral, Dumfries. Nosso zagueiro, vamos aqui com o Romero. E nosso goleiro aqui, vamos com o Andrés Noper. Tá aí, portanto, o nosso elenco aí, que eu vou filtrar aqui, vou colocar como sendo aqui impedido 60. Tá aí, portanto, o nosso elenco aí, nossa proposta de elenco para você aqui do nosso canal. Uma formação aí com a base Holanda, Argentina, Argentina e Holanda. Tá? Tá aí, portanto,